Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Miller, sou professora de língua portuguesa do quinto, sexto e sétimos anos. Também sou professora de comunicação e expressão, de cursos técnicos e atuo em 2 cursos de especialização da faculdade INH. Eu tive também a oportunidade de ser professora, mentora do time de autores da revista Nova Escola, na elaboração de planos de aula de língua portuguesa. Sou formada em licenciatura em computação, fiz mestrado e doutorado em linguística aplicada. Essa aqui é uma atividade gamificada que eu desenvolvi com o sexto ano há algum tempo atrás. Uma atividade gamificada significa que eu utilizei mecânicas e dinâmicas de games, de jogos, para sistematizar os conteúdos gramaticais. E aí nós partimos da história Emília no País da Gramática, porque ela tem, né, essa parte toda da gramática, enfim. Assistimos a um vídeo inicial que conta um pedacinho dessa história e a partir disso eu propus para os alunos, então, o que vocês acham de nós criarmos um jogo, nós juntos criarmos um game com diferentes desafios para nós desenvolvermos os conteúdos gramaticais que nós ainda temos para ver. Isso foi da metade do ano em diante, né? Então conversamos, discutimos juntos. Esse game ele foi construído com os alunos. Tá? Construímos uma narrativa, era um viajante que ia viajar pelo país da gramática e para descobrir quais eram os territórios que ele ia participar, porque eles construíram esse país com diferentes territórios. Cada território, então aqui vocês podem ver eles construindo o mapa, né? Cada território, então, era de algum conceito que nós tínhamos que trabalhar, como pronomes, por exemplo, acentuação gráfica, né? Então, em cada território tinha um conceito que ia ser trabalhado. Eles criaram os avatares deles para fazer a parte do jogo. Então, eles montaram esse personagem, né? Fizeram esse personagem. Depois, eles tinham esse personagem pequenininho para ir colando no mapa. Cada território que eles já tinham desvendado, eles colavam no mapa. E a cada missão que eles conquistavam, eles também ganhavam um distintivo para colar no seu avatar. Então, esses bonecos ficaram na sala e eles iam, a cada missão que eles cumpriam, eles iam ganhando o distintivo para colar no avatar e o avatar pequenininho para colar no mapa para marcar que eles já tinham conquistado aquele espaço. Então começamos, né, com as missões fui eu que fiz, então, né, mas toda a história, toda a narrativa foi construída com eles. Então tinha um velhinho lá que eles construíram isso na narrativa, que eles encontraram um livro antigo e um velhinho que explicou para eles sobre o país da gramática, né? E aí então, para descobrir qual era o território que eles iam começar, eles ganharam uma caixinha mágica que eles precisavam dar um jeito de abrir e lá dentro tinha a primeira pista de qual era o primeiro território que eles iam seguir, né? Porque eles disseram que isso eu tinha que decidir, qual ia ser a ordem dos territórios, né? Toda essa construção foi feita com eles, só as missões que então eu que desenvolvi, né? E a primeira pista era o país da acentuação, era o primeiro lugar que eles iam, né? Então começamos lá no país da acentuação, fazendo uma revisão da separação silábica, da sílaba tônica, porque eles precisavam disso, com um jogo de memória, né? Então eles tinham ali esse joguinho de memória que eu desenvolvi para eles. Como eu disse, eu tenho muitos jogos físicos também, né? Essa foi uma atividade que foi desenvolvida num período anterior à pandemia. Né? E aqui, na medida que eles iam, então, como eu disse, eles iam ganhando os distintivos, né? E iam colando os seus avatares. Aqui eles tinham que encontrar uma chave para abrir aquela caixa, então eles também foram colando ali. Aqui o distintivo dá para ver melhor. Né? E aí também outros desafios, como um quadrado mágico, como uma carta enigmática, né? E aqui para construir as regras de acentuação, eu trabalhei com eles a partir de uma listagem de palavras que eles tinham que encontrar regularidade. Então, a partir disso, eles foram construindo
as diferentes regras de acentuação. E a primeira atividade foi a da regra das proparoxítonas. Então, nós ouvimos a letra da música, o Drama de Angélica, que é de Alvarenga e Ranchinho, e que foi encenada durante muitos anos no show do Tangos e Tragédias, que hoje, infelizmente, não temos mais, né? Mas é bem interessante porque essa letra dessa música é construída praticamente toda ela com proparoxítonas. Então eu entreguei a letra para eles, isso tudo fazia parte, eram todas missões daquele território que eles tinham que cumprir. Né? E no final, sempre que eles tinham feito já todas as missões, eles tinham um Google Formulários que eles precisavam responder questões e atingir no mínimo 80%. Atingindo 80%, eles ganhavam o distintivo, ganhavam o avatar para colar no mapa e podiam seguir para o próximo desafio. Aí eles recebiam uma atividade para descobrir qual seria o próximo destino do grupo. Tá? Então, aqui é alguma atividade de como a gente iniciou os pronomes demonstrativos. Eu coloquei essas tirinhas com os pronomes marcados, pedi para eles observarem o que tinha de diferente, o que tinha de semelhante, né? Os pronomes oblíquos também a partir de tirinha, então eles tinham que completar ali como é que eles achavam que se completava e depois sempre fazendo a análise. Sempre todas as atividades relacionadas aos textos que nós íamos trabalhando em aula. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos de jogos que foram feitos, jogos físicos daí, né, em aulas presenciais. Esses aqui são jogos que eu fiz com o 8º ano, para trabalhar a questão da transitividade verbal. Né? Então eu fiz o jogo do verbo certo, eu fiz hastes com uma ventosa na ponta, parecido com aquele jogo do tapa certo. Né? Então eles tinham o verbo certo, eles jogavam em grupos, e aí eles sorteavam aqui se era objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto, indireto, e tinham que, com aquela ventosa, buscar a cartinha correta para ver quem é que ia conseguir pegar primeiro. Então foi uma aula muito divertida, que eles gostaram bastante a partir dessa brincadeira. No mesmo assunto, eu fiz o Sintassinhoco, que foi o jogo de dorminhoco, né? Com as frases, então eles também tinham que analisar, né, qual era a transitividade daqueles verbos, enfim. E uma outra brincadeira que eles gostaram muito, que eu fiz com eles, foi Estourando a Sintaxe. Então eles formaram 2 grupos, cada grupo tinha uma cor de balões, dentro dos balões eu coloquei diferentes frases, e aí eles estouravam o balão, e aí eles tinham que classificar, né, a transitividade dos verbos escrevendo no quadro. Então, o grupo azul escrevia de azul, o grupo laranja escrevia de laranja, e aí ganhavam, então, o grupo que conseguisse estourar os seus balões primeiro e classificar as suas frases primeiro corretamente. Aqui eu tenho outros exemplos de jogos, também do 6º e do 7º ano, né? Então, no 6º ano, eu me aliei quando os alunos começaram a trazer o álbum da Copa para a escola, né? E só queriam mexer no álbum da Copa e queriam trocar figurinha o tempo inteiro. Eu pensei, bom, eu preciso usar isso de alguma maneira, né? E aí eu criei um jogo, então, que era um tabuleiro, com alguns QR Codes, e em cada QR Code tinha uma tarefa, uma coisa que eles precisavam procurar no álbum. O assunto que eu estava aqui trabalhando com eles era fonética e fonologia. Então, e regras de acentuação. Então, eles tinham que buscar no álbum exemplos, né? Pedia palavras, algumas palavras, e eles tinham que buscar no álbum e ir anotando essas informações. Quem terminava primeiro o tabuleiro era o vencedor. Né? A mesma coisa com esse jogo aqui, que é uma remixagem do jogo de lince, fiz um dado, né, dígrafo, tritongo, né, e eles jogavam o dado e cada um tinha a sua cor e eles tinham que ir marcando no tabuleiro e aí ganhava quem tinha marcado primeiro. Eu tenho esse mesmo tabuleiro para os verbos, então quando eu trabalho, né, os diferentes tempos verbais do modo indicativo, eu também tenho um tabuleiro para os verbos. E aqui foi uma atividade que eu utilizei o spinner, porque também era algo que vinha muito para a sala de aula, que eles queriam muito, gostavam muito. Eu pensei, vou usar isso a meu favor, né? Já que eles estão trazendo para a escola, vou utilizar isso a meu favor.
E aí eu estava nesse momento aqui com o 7º ano trabalhando os substantivos, né, comuns de 2 gêneros, sobre comuns. Enfim, criei uma trilha com vários substantivos e eles giravam um spinner e tinham que então pintar na sua trilha. Ganhava quem chegava primeiro lá no final. Uma sistematização, porque obviamente essa questão dos substantivos, né, ela precisa ser trabalhada no texto, porque dependendo do contexto eu vou ter uma coisa ou outra. Então aqui é uma sistematização, é aquela parte bem mais gramatical mesmo. E aqui tem o jogo do imagem e ação, né, que eu trabalhei quando eu trabalhei a questão das interjeições. Então eu utilizei o imagem e ação ali físico no papel. Uma outra atividade que eu desenvolvi aproveitando a modinha, né, na época do Pokémon Go, os alunos todos precisavam sair para tomar água, para ir ao banheiro a todo momento, porque eles queriam caçar Pokémon no corredor da escola, né? Então eu pensei, bom, eu preciso aproveitar essa onda. E aí eu criei um joguinho bem bobinho mesmo, porque tinha as questões eram completamente gramaticais, era exercício bem gramatical mesmo, mas eles tinham que caçar o Pokémon e me mostrar o Pokémon caçado para ganhar a próxima tarefa. Então eram em grupos, né? Eles tinham que se reunir em grupos e aí cada grupo me mostrava o Pokémon caçado e depois então recebia a tarefa e eles se divertiram um monte, adoraram, fizeram um monte de exercício gramatical, aquelas coisas que normalmente não são tão legais de fazer e curtiram, né? Então com o 7º eu fiz o Adverbios Go, era a época que eu estava trabalhando advérbios com eles, e com o 6º eu fiz os substantivos Go. Então eles correram pela escola caçando pokémons, felizes e fazendo os exercícios sobre advérbios e substantivos. Esses são alguns dos jogos que eu utilizo para trabalhar com os meus alunos. Na minha página do Facebook vocês podem encontrar mais algumas sugestões. Deixo também aqui meus contatos, caso tenham algumas dúvidas. Não deixem de curtir minha página, meu canal no YouTube e assistir os outros vídeos.